Olá, como vai? Fiquei sabendo que está à procura de diversão. Acho que é até por isso que você veio parar aqui. Quer saber quem sou eu? Sou quem vai te dar horas de diversão, seja em missão solo ou até com alguns amigos. Sou eu quem vai estar com você em algumas madrugadas e até durante o dia. Mas não se engane, até eu sei quando existem horas que é preciso trabalhar. E nessas horas você também pode contar comigo. Seja para apenas estar em tarefas simples, e também quando for preciso de artilharia pesada para edições. Então agora acho que você já me conhece. Muito prazer. Eu sou o Acer Nitro 5. O Acer Nitro 5 ficou muito conhecido como um dos melhores custo-benefício em notebook gamer de entrada. Mas ele não se tornou apenas um queridinho dos gamers, como também caiu no gosto da galera que trabalha com videomaker e produção de conteúdo, justamente pelo seu excelente desempenho se comparado ao seu preço e portabilidade. No vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês um pequeno review, juntamente com algumas impressões como usuário gamer e também produtor de conteúdo e edições de vídeo. Então sim, além de falar rapidamente das especificações do meu Acer Nitro 5, eu vou trazer alguns testes em jogos, apenas 3, para se ter uma ideia de como esse notebook se comporta. Mas antes de fato de começar a falar sobre as especificações, eu quero dizer para você que esse vídeo deu um trabalhão para terminar. E eu não estou falando isso só porque todo mundo fala. Já tinha um tempo que eu não mexia com edição de vídeo e eu fiquei um bocado perdido. Passei por 3 editores de vídeo diferentes, regravei takes, regravei áudios umas 3 vezes. Então, por favor, a única coisa que eu peço em troca para você de coração é para deixar o seu like. E se você quiser e tiver à vontade, se inscreve no canal para acompanhar aí outros vídeos que eu vou trazer aqui, tá bom? Então bora lá! Se você não sabia, o primeiro Acer Nitro 5 foi lançado em meados de 2017 e por isso hoje em 2023 muita gente ainda fica com medo de comprar mesmo as versões mais recentes. Talvez achando que o notebook não vai ter um bom desempenho de jogos ou em edições de vídeo. Mas então vamos lá, vamos falar sobre as especificações do meu Acer Nitro 5 rapidinho. O meu Nitro 5 ele é o modelo AN51556 com processador i5 de 11ª geração. É o 11300H, um quad-core focado mais em desempenho, com a velocidade de 2.6 GHz até 4.4 GHz. Eu também tenho uma memória RAM de 8 GB DDR4 com a frequência de 3200 Hz. É importante lembrar que esse notebook ele é expansível, a sua memória RAM é expansível até 32 GB de memória em 2 pentes. A minha placa de vídeo é uma GTX 1650 GDDR6 com 4 GB de VRAM. O meu notebook ele tem um SSD de 256 GB ali para rodar os sistemas. Eu também tenho um HD externo para colocar os meus jogos e ele também tem uma tela de 15.6 polegadas. Ela é Full HD com a tecnologia IPS e o monitor ele é com a frequência de 144 Hz. Ele também tem um sistema de ventoinhas bem melhores do que as suas primeiras versões, que você tem acesso a um controle pelo aplicativo dedicado, que é o aplicativo da NitroSense, onde você consegue controlar as rotações das ventoinhas e o desempenho da bateria também. A construção do Nitro 5 é de boa qualidade, tem um design muito top. Ele tem um design gamer, mas sem ser exagerado. E aí ele também consegue contemplar aquela galera que não quer um computador só para jogo, mas também para estar trabalhando. Ele possui também um teclado iluminado com as teclas bem macias aí na sua digitação e bons espaçamentos entre teclas. De conexões, ele tem 3 portas USB, uma porta USB-C, um conector RJ45 com entrada HDMI e uma entrada P2 para fone de ouvido. Passado então as especificações, vamos para os testes em 3 jogos. Basicamente eu trouxe aqui 3 jogos para testar as configurações do meu Acer Nitro 5. O primeiro deles é o CSGO.
Aqui no CSGO eu deixei aqui a proporção de tela 16:9, que é a nativa mesma do Nitro 5, com a resolução de 1600 por 900, tela cheia. Deixei algumas coisas aqui no médio, baixo, umas opções um pouco mais competitivas. Apesar disso, deixei algumas coisas no alto também e o resultado vai ser esse aqui. Então, basicamente no CS a gente tem aí uma variação de FPS de 90 a 200, 300 FPS. Tem hora que sobe bastante, tem hora que vai aí até 90. Então pronto, dá pra ver que tem aí bastante fluidez no jogo, não tem travamentos. O jogo roda bem liso mesmo, você não vai ter problemas. Se você quer esse PCzinho para estar jogando aí um CS, dá para jogar tranquilamente, você vai se divertir um bocado com essas configurações. O segundo jogo ainda é no segmento aí, na levada do CSGO, que é o Valorant, que apesar de também não ser um jogo muito pesado, ainda exige um pouco mais de desempenho do que o CSGO. Aqui no Valorant eu coloquei essas resoluções, tela cheia, coloquei 1900 por 80, 16:9 na proporção, e basicamente deixei essas qualidades de gráfico no médio, algumas coisas desligadas, outras ligadas, mas basicamente é essa configuração que eu usei, beleza? E o resultado foi esse. Aqui no Valorant a gente consegue ver que rodando uma média de 100 FPS. Não repara não, pessoal. Se vocês repararem aí, até a mira tá aí. Tinha muito tempo que eu não jogava um Valorant, eu só loguei mesmo para estar fazendo vídeo para vocês e mostrando o desempenho. Mas é isso, ficou nessa casa aí de 90, 100, 110 FPS por aí, mais ou menos. Então você pode ver que roda lisinho, roda tranquilo, fica bom de jogar. Já o terceiro jogo é um jogo um pouco mais pesado, que exige aí um pouco mais de desempenho do computador. É o Apex, onde você tem muitos players aí simultaneamente em um mapa aberto, com basicamente muita coisa para a placa de vídeo dar conta. Aqui as configurações estão assim, tela cheia, 16:9, 1080, 1920 por 1080, as configurações ali, algumas no alto, outras no baixo. Então, essas são basicamente as configurações que eu coloquei para rodar no Apex e o resultado foi esse. Então até então o jogo está aqui rodando nos seus 55, 60 FPS. Tem alguns momentos que ele cai um pouco mais, mas mesmo assim o jogo continua ainda sendo muito fluido. Você consegue jogar aí tranquilamente, sem lag, sem travamento. Você consegue ter um competitivo aqui muito bacana mesmo, com as configurações do computador. Mesmo no jogo mais pesado, você vê que ele roda ali tranquilamente, bem fluido, você não vê nenhum tipo de travamento, você não vê ali em nenhum momento ele dando gargalo, tendo algum tipo de dificuldade para estar rodando o jogo. Vocês viram aí também que é um jogo mais pesado, mas mesmo assim deu para jogar aí com os gráficos mais altos e mesmo assim teve um resultado muito positivo. Então agora, finalizados os testes, vamos lá, vamos destacar alguns pontos positivos que eu considero. O primeiro ponto positivo do Acer Nitro 5 é a portabilidade. Mas a portabilidade, não sei o que, qualquer outro notebook gamer tem. De fato, se você está procurando aí um computador para estar levando para todo lado, para estar usando para edição de vídeo, para estar jogando, para estar atendendo aí em basicamente 99% das situações e conseguir carregar nas costas, o Acer Nitro 5 é perfeito para isso. Segundo ponto positivo, o preço em relação aos seus concorrentes. Cerca de R$ 4.500, R$ 4.800 mais ou menos numa média, eu acredito ser uma ótima opção, já que seus concorrentes com as configurações mais parecidas estão geralmente por volta de R$ 5.000, R$ 5.500. Terceiro ponto positivo que vale destacar são os espaços vazios para fazer aqueles upgrades mais básicos aí no computador, upgrade de memória RAM, upgrade de SSD. Então tem aí os espaços, lembrando que você consegue colocar até 32 GB de memória RAM aí nos dois slots, é muita coisa, você consegue colocar mais um SSD aí dentro do Nitro 5, também é outro ponto muito positivo. Mais um ponto positivo é a sua tela, que já tem uma tela com a tecnologia IPS e com a frequência de 144 Hz, que ajuda bastante em jogos de FPS.
Como tudo não são flores, vamos lá, tem um pontinho negativo apenas que para mim foi o que pesou mais aí, que é a questão da bateria. A bateria do Acer Nitro 5 ela não tem muita durabilidade, principalmente se você for usar o Nitro 5 em desempenho. Então basicamente você vai ter que usar ele aí pendurado na tomada o tempo todo. A não ser que você precise fazer algumas coisas rápidas, navegar na internet, fazer alguns trabalhos assim mais rápidos que não vão exigir tanto desempenho, ou ele vai dar conta sim, vai durar um pouquinho mais, mas de fato a bateria é um ponto que vale destacar, que é negativo. Dito isso, eu quero passar só algumas dicas rápidas aqui para vocês em relação ao Nitro 5. A minha primeira dica para vocês é usar o Nitro 5 com suporte para melhorar a refrigeração. Um suportezinho para levantar ali e deixar os espaços das ventoinhas ali livre para fazer uma boa refrigeração. A segunda dica que eu quero passar para vocês é usar um teclado externo. Se você, assim como eu, gosta de jogar aí com um teclado um pouquinho mais virado, não sei, é muito interessante você ter um teclado externo. Vai até estar aumentando a durabilidade do teclado do teu Acer Nitro 5. A outra dica que eu quero deixar para vocês, já foi falado várias vezes aqui em cima, é o seguinte: faça o upgrade de memória RAM. O computador ele vai rodar bem com os 8 GB, o meu só tem 8 GB, ele roda super bem os jogos que eu geralmente jogo, eu consigo fazer as minhas edições tranquilamente, mas é o seguinte, ele trabalha ali já no limite da memória RAM. Então, para você não ter que estar trabalhando sempre no limite, é interessante você estar fazendo um upgrade nessa memória RAM, colocar mais 8 GB aí, ficar com 16 GB em Dual Channel. Eu acho que vai ser muito interessante. Agora é o seguinte, para você descobrir se vale a pena ou não para você comprar o Acer Nitro 5, é melhor você perguntar primeiro o que você quer fazer com o notebook game, pois existem coisas bem distintas. Existe o que você acha que precisa e existe o que você realmente precisa. Então pergunte-se a si mesmo o que você quer fazer. E se a ideia for jogar um CSGO, jogar um Valorant, um Apex, Fortnite, esses jogos desse gênero e esses jogos que eu mostrei para vocês, sim, vai rodar tranquilamente, você vai conseguir se divertir bastante. Se você quer também utilizar para edições de vídeos, trabalho de design, filmmaker, também vai atender. Eu só quero reforçar de novo que é muito importante você fazer um upgradezinho de memória RAM. Não fica caro, fica mais tranquilo, você vai ter mais desempenho e você vai conseguir trabalhar de uma maneira mais leve. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir de novo para você, se você chegou até aqui e não deixou o like, meu amigo, pelo amor de Deus, me ajuda, cara, porque deu um trabalhão de fazer isso aqui. Então deixa o seu like aí, porque não vai te fazer falta nenhuma no próximo vídeo que você já vai assistir agorinha, beleza? Então se inscreve no canal, fica com Deus, até a próxima, fui!